Oi pessoal, eu sou o professor Francisco Felipe e dando continuidade a essa série de videoaulas para vocês estudarem em casa, a gente vai resolver agora um problema envolvendo aplicações das leis de Newton. O problema que a gente vai resolver é esse problema aqui onde a gente tem esses três blocos e nele a gente tem uma situação envolvendo força de atrito. Vamos ao problema do livro do Halliday. O problema é esse, como eu falei para vocês, eu tenho aqui três blocos. Esses blocos eles são liberados a partir do repouso e eles possuem uma aceleração de módulo igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. E eu quero saber qual é o coeficiente de atrito cinético entre o bloco 2 e a mesa. Notem, o problema, ele quer saber o coeficiente de atrito cinético. O coeficiente de atrito cinético, ele vai existir quando eu tiver uma força de atrito, e essa força de atrito, ela atua quando o meu objeto ele ainda está em movimento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir os passos que eu já falei para vocês em outros vídeos. O primeiro é identificar as forças. Então eu tenho aqui, ó, a força peso, a força normal, que é a força que a superfície aqui da mesa aplica no bloco. E eu tenho também aqui, ó, as forças de tração na corda. Então esse bloco aqui, o bloco 3, ele puxa esse bloco para cá, então eu tenho a tração nessa direção, e esse bloco, ele dificulta o movimento desse, por isso que tem uma tração aqui, apontando para essa direção. Aqui nessa outra corda eu também vou ter um par de trações, e eu tenho que desenhar aí também a minha força de atrito. Lembrando que como eu estou querendo calcular o coeficiente de atrito cinético, então esse sistema ele está em movimento. Essa caixa aqui, ó, que é a caixa número 3, ela possui uma massa maior do que a caixa número 1. Então, nós vamos supor que o movimento se dá nessa direção, e como a minha força de atrito vai ser contrária ao movimento, eu posso desenhar ela bem aqui, ó. Então, por isso que eu desenhei a força de atrito nesse local aqui. É importante, quando a gente trabalhar com força de atrito, tentar desenhar ela se opondo ao movimento. E aí, para isso, a gente vai ter que supor que o movimento se dá em uma dada direção. Feito isso, eu vou agora para o segundo passo, que é verificar se no problema há aceleração ou é uma situação de equilíbrio. E a gente viu que o problema ele traz até o valor já da aceleração. Então, eu tenho aqui um problema com aceleração, eu vou identificar uma provável direção para o movimento, para poder adotar os sinais das forças, né? Quem vai ser positivo e quem vai ser negativo. Como eu disse, o movimento se dá nessa direção aqui, ó, esse bloco sobe, esse vai para frente e esse desce. Vou adotar quem está ajudando o movimento como positivo, já que eu vou ter que saber qual força é positiva ou negativa quando eu for utilizar esse terceiro passo aqui, ó, que é aplicar a segunda lei de Newton. Então, aplicando a segunda lei de Newton, eu vou ter a soma das forças aqui, ó, que é a minha força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Como eu estou estudando todo o sistema, então eu tive que colocar aqui todas as massas e aqui todas as forças que de alguma forma influenciam no movimento. Notem aqui, ó, que o peso do bloco 3 entra como positivo, já que ele ajuda no movimento. Essa força ela entra negativa, essa positiva. A força de atrito é negativa, já que eu falei para vocês que ela é contrária ao movimento. Essa outra também é contrária, ó. Essa aqui é a favor, positiva. E esse P1 aqui, que é o peso do bloco 1, também é contrário ao movimento. Então, eu acabei de colocar aqui a minha força resultante, escrita como a soma das forças. Feito isso, agora eu vou só fazer o seguinte, ó. Tem algumas coisas que conseguem ser canceladas aqui, porque essas trações aqui elas são iguais, assim como essas outras duas. E aí só vai me sobrar isso aqui, ó. Outra coisa que eu preciso saber é como que calcula a força de atrito. Existe uma fórmula para a força de atrito. Essa fórmula é o quê? Ela é μ vezes a força normal. Por quê? Porque a força de atrito, ela depende da rugosidade da superfície, né, a característica da superfície, e isso está embutido aqui no meu coeficiente de atrito, e também do contato com a superfície, que é representado aqui pela minha força normal. Então, a minha força de atrito é isso aqui. E aí, para poder calcular aqui o meu coeficiente de atrito, que é justamente o que eu quero, eu já tenho os meus pesos, já que eu conheço as massas, eu sei a minha aceleração, eu preciso também conhecer essa minha força normal. Essa força normal, como vocês podem ver aqui, ó, ela não influencia no movimento. Por quê? Porque ela está aqui apenas para equilibrar essa força-peso aqui, ó, o peso do bloco 2. Então, essas duas forças aqui, elas são iguais. Então, eu posso substituir a linha minha N2
pelo peso do bloco 2. Feito isso, isso vai ficar dessa forma. E agora eu vou substituir esses pesos pelo produto da massa e gravidade. Então eu vou fazer aqui, ó, o peso do bloco 3 é igual à massa dele, que é 2m, vezes a gravidade. O peso do bloco 2 é a massa dele, 2m, vezes a gravidade. O peso do bloco 1, a massa do bloco 1 é m, ó. Então eu vou colocar aqui m vezes g. Aqui é a soma das massas, então eu vou colocar a massa de cada um dos blocos, eu coloquei aqui já. E eu posso continuar essas contas. Eu vou somar aqui essas massas, e aí notem que aparece a massa aqui várias vezes, né? Se eu quiser sumir com essa massa, é só eu dividir tudo pela massa. Ó. Eu vou dividir tudo pela massa. Se eu dividir tudo pela massa, essas massas aqui cancelam. Ó. M divide M, fica 1, some, M divide M, M divide M, M divide M. Então, vai cancelar ali todos os meus M's. Sobra aqui os 5 vezes a aceleração e esse resto aqui, ó. Como eu estou interessado em calcular esse μ, eu vou fazer o seguinte. Antes eu vou fazer essa continha aqui, ó, 2g menos g vai ficar só g. Ficou assim. E eu vou isolar essa parte aqui do μ. Eu coloquei aqui, ó. Eu vou isolar melhor esse μ aí, porque eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que o meu μ vai ser igual a isso, dividido pelos 2g's. Eu coloquei aqui. Se eu substituir já o valor do g por 9,8, da aceleração ali, que é 0,5, né, eu vou ter que fazer essa conta aqui simplesmente. Então, eu vou ter aqui, ó, 9,8 menos 5 vezes o 0,5 da aceleração, que está ali, e 2 vezes o 9,8 dessa gravidade aqui de baixo. Então, é assim que eu estou calculando o meu coeficiente de atrito. Fazendo essas contas, eu vou fazer aqui esse produto primeiro, vai dar isso aqui. Fazendo aquela diferença dá isso, ó, dá 7,3. Aqui embaixo já deu esse produto aqui do 2 vezes 9,8. E aí essa razão aqui vai dar aproximadamente 0,37. Então, pessoal, esse aí é um problema envolvendo os bloquinhos, mas dessa vez a gente incluiu aí a força de atrito e a gente queria justamente calcular o coeficiente de atrito. Eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, compartilhe com aquele seu colega que também está estudando esse assunto. Dê um joinha aí para poder incentivar. Valeu e até a próxima.